Oi, pessoal. Então, nós passamos para a unidade de aprendizagem 2, que é a unidade que traz como tema o comportamento socioespacial humano, né? Nós estamos na etapa de visão, que é aquela etapa de estudo, de leitura, né? Onde nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os conceitos ali envolvidos, né? Características, enfim. Comportamento socioespacial humano envolve todos os comportamentos que as pessoas manifestam umas em relação às outras em um determinado contexto ambiental, né, em uma determinada situação. Ou seja, são os modos de agir e as distâncias estabelecidas entre as pessoas num determinado lugar. Então, nesse tema, nós poderíamos incluir, por exemplo, o aspecto da privacidade, o aspecto da territorialidade, do espaço pessoal, da apropriação, que são os 4 temas que vão entrar aqui na nossa unidade 2, mas também nós poderíamos falar de temas como da aglomeração, né, que tem sido bastante falado nos nossos tempos, e também da personalização. São todos aspectos aí que de alguma forma tem a ver com essa questão do modo como alguém se comporta ou se relaciona com outra pessoa e se distancia dessa pessoa, ou estabelece, né, formas de controle de interação com essa outra pessoa num determinado contexto. Então, a questão do comportamento socioespacial humano tem muito a ver com formas de controle de interação entre uma pessoa e outra. Bom, esse é um dos temas mais antigos dentro da área da psicologia mental, um tema que já vem sendo estudado há bastante tempo, então ele comparece lá nos primeiros estudos da área, né? Então, por exemplo, eu lembrei aqui desse livrinho que chama Espaço Pessoal, de Robert Sommer. Ele foi pela primeira vez publicado em 1969, lá nos primórdios da disciplina, e essa edição aqui é uma edição brasileira de 1973, então não tão distante da primeira edição. Bom, então vamos começar, né? Eu pensei em começar pelo tema da privacidade, porque para alguns autores a privacidade ele tem se estabelecido como um tema guarda-chuva, né, que de certa maneira abrange todos os demais. Então, territorialidade, espaço pessoal, apropriação, de certa maneira seriam aspectos dentro desse conceito maior de privacidade. Então, como que a gente poderia definir privacidade? Privacidade, ela tem sido definida como uma espécie de controle de contato. E esse contato, ele pode ser tanto contato físico, como contato informacional, de informações. Então, privacidade seria uma forma de controle de contato físico e de troca de informações, né? Esse controle, naturalmente, ele pode ser exercido por uma única pessoa, mas nós também podemos falar de um controle manifestado por um agrupamento de pessoas, uma família, por exemplo, ou um grupo de amigos, né, ou um grupo de colegas de trabalho. Então, a privacidade ela se refere tanto a um quanto a um grupo. E o mais interessante é que esse controle de contato físico e de contato informacional existe nas duas direções, ou seja, da pessoa, ou melhor, nos dois sentidos, né? Da pessoa para as outras, para as demais, né? Ou das demais para a pessoa que controla. Né? Então, é uma via nos dois sentidos. Por exemplo, se nós formos tomar a questão do controle sobre o contato informacional. Eu posso controlar o tipo e a quantidade de informação que eu concedo a outras pessoas, assim como eu posso controlar o tipo e a quantidade de informações que eu recebo
de outras pessoas, né? É quando a gente, por exemplo, diz que não gostaria de receber notificações de um determinado aplicativo, né? A gente está controlando a quantidade de informações que a gente recebe de outros. Então é importante a gente ter sempre em mente, assim, que esse controle pode sempre se referir a um indivíduo ou a um grupo. Ele acontece nos dois sentidos, né, da pessoa para os outros e dos outros para a pessoa que controla, e ele sempre vai se referir a um controle de contato, tanto físico, de corpo, né, como de informação. Então, vamos pensar em alguns exemplos, né, que são manifestações de privacidade, desse tipo de controle. Então, por exemplo, o chamado isolamento, né? Quando alguém decide por livre e espontânea vontade ir para longe, né? E se isolar de todos os demais, por exemplo, ir para uma montanha, fazer um retiro, ou ir para uma casa distante, onde não existe ninguém. Então, esse distanciamento físico, né, que isola voluntariamente uma pessoa num determinado lugar, é uma manifestação do direito de privacidade que a pessoa tem, né, de controlar o acesso a si por parte dos demais, né? Ou simplesmente, se a pessoa não chega ao ponto de se isolar totalmente dos demais, mas ela simplesmente manifesta o desejo de estar só. E ela pode fazer isso, inclusive, na presença de outras pessoas. Por exemplo, dentro de uma mesma família, numa casa, vai existir um momento em que, eventualmente, eu posso desejar estar sozinha, então eu me desloco até um cômodo da casa e ali permaneço comigo mesma durante o tempo que eu desejar. Então, esse estar só também é uma forma de manifestar, né, o nosso direito à privacidade. Existem outras formas, tantas, né, que nós poderíamos pensar, por exemplo, o anonimato, né? Quando alguém protege ou se protege de ceder informações pessoais a outras pessoas, de modo que as outras não podem identificá-la como uma determinada pessoa, né? Então, o anonimato também é um tipo de manifestação de privacidade. Ou a própria reserva, que nós chamamos, né? Uma pessoa reservada, que não fala muito de si, não revela muito das suas preferências, sobre as suas atividades pessoais. Então, essa pessoa dita, né, reservada também está manifestando privacidade ou controlar a quantidade, o tipo de informação que ela disponibiliza aos demais. Existe ainda um outro tipo de manifestação de privacidade que nós conhecemos muito bem, que é a chamada intimidade. A intimidade que, por exemplo, nós estabelecemos com a nossa família e a intimidade que nós estabelecemos com os nossos amigos. Então, através da intimidade, nós constituímos um grupo de pessoas em que a troca de informações e de contato físico dentro desse grupo é elevada ao máximo, né? E com os grupos externos é trazida ao mínimo. Então, dentro de um grupo íntimo, em que a intimidade se manifesta, a gente tem muitas trocas informacionais e de proximidade física, e deste grupo para com todo o resto, a gente observa que essas trocas se reduzem ao mínimo, né? Então, a gente está falando tanto de família como de amigos, poderíamos falar inclusive de grupos de trabalho, etc. Bom, então a importância da privacidade pelo fato de nós, como seres humanos, né, termos uma necessidade de manifestar autonomia e controle sobre a nossa própria vida e as relações que nós estabelecemos com o mundo. Então, quais as formas que nós temos de, por exemplo, fazer que esse direito de fato
esteja garantido, né? Então, existem muitas formas, né? Por exemplo, a mais comum, ou talvez nem tão comum, mas a mais fácil, né, de ser utilizado como um mecanismo para a garantia da privacidade são os mecanismos verbais. Então, quando eu desejo que o meu direito à privacidade seja garantido, eu posso simplesmente me manifestar verbalmente. Por exemplo, agora eu gostaria de ficar sozinha, por gentileza, não entre no quarto, etc, etc. Então, eu posso manifestar isso verbalmente. Mas eu também posso fazer o mesmo de maneira não verbal, por exemplo, através de movimentos de corpo, da maneira como me posiciono no espaço, né? Como os meus braços se posicionam, como a minha cabeça se posiciona. Por exemplo, se nós encontramos no banco de uma praça uma pessoa que usa fone de ouvido e está absorta na leitura de um livro, esses sinais muitas vezes também indicam que a pessoa está num movimento todo particular dela e que muito provavelmente não vai estar confortável, né, de ver a sua privacidade invadida, né? Os fones de ouvido são muito bons para isso. Indicam que a pessoa não deseja contato, né? Nem físico, nem informacional com os demais. Então, esses são mecanismos não verbais, né, de conseguir, de manifestar esse controle. Tem uma outra forma de conseguir que o seu direito à privacidade seja garantido, que é por vias ambientais. Isso particularmente interessa a nós, arquitetos, né? Então, nós podemos, através de elementos ambientais, também dar a indicação que nós precisamos daquele espaço de privacidade. E aí eu sempre me recordo, por exemplo, da época em que eu pesquisei ambientes hospitalares, alguns dos quartos de hospitais onde eu trabalhei disponibilizavam cortinas entre os leitos, quando os quartos possuíam múltiplos leitos, né? Então, era bastante evidente que quando uma pessoa queria um maior controle ou evitar, né, contato com outras pessoas, ela fazia uso dessa cortina para dividir um leito do outro, né? E aí ela se colocava dentro daquele espaço mais privativo. Então, dispor desses mecanismos ambientais para garantir um maior ou menor isolamento também é bastante importante, e isso se refere muito à nossa prática, né, de arquiteto. Mas existem também outros mecanismos, né? Por exemplo, pensando agora os mecanismos culturais, socioculturais, né? E nós temos no nosso grupo social, no nosso grupo cultural, algumas normas que também nos ajudam, nos orientam sobre quando é mais apropriado se aproximar de alguém ou quando não é apropriado se aproximar de alguém, né? Então, a gente tem culturalmente definidos, né, boas práticas de se estabelecer, né, em relação a outras pessoas, né? Até o uso de aplicativos, por exemplo, o WhatsApp. Então, embora às vezes dê vontade, né, a gente um pouco se controla, assim, não vou mandar mensagem para pessoas 2 horas da manhã porque não é conveniente. Então, são essas convenções sociais que ajudam um grupo social a se entender e a interagir entre si, né, que esses indivíduos interagem entre si de uma maneira mais adequada. Essas normas nos ajudam para isso. Então, a gente faz uso desses mecanismos verbais, não verbais, ambientais, socioculturais, para garantir algo fundamental em nossas vidas, que é a privacidade. Então, nosso objetivo vai ser sempre conseguir um equilíbrio entre a privacidade que nós desejamos e a privacidade que nós de fato temos. Quando a gente consegue um equilíbrio entre essas duas coisas, nós nos vemos numa situação de maior conforto ou de maior bem-estar. Mas quando há um desequilíbrio entre a privacidade que nós desejamos e a privacidade que nós temos,
então há a situação de profundo mal-estar, às vezes, né? E de desconforto. Então, por exemplo, se nós queremos mais privacidade do que nós de fato temos, nós podemos ter a clara sensação de apinhamento ou de aglomeração. Se por outro lado nós temos, vamos dizer assim, nós temos de fato, né, mais privacidade do que aquilo que nós de fato queremos, nós podemos ter uma sensação de isolamento. Ou seja, eu gostaria muito de interagir com outras pessoas, mas no momento eu não estou podendo fazer isso, então a sensação que eu tenho é de isolamento, que também não é agradável, também não é confortável. Então o ideal é que a gente consiga esse equilíbrio, né? E se esse equilíbrio não existe, a gente vai fazer uso daqueles mecanismos verbais, não verbais, ambientais, socioculturais, para que esse equilíbrio se mantenha, ou até mesmo a gente vai reavaliar as nossas próprias expectativas em relação à privacidade que nós desejamos, né? Essa reavaliação, às vezes, se dá e a gente acaba conseguindo equilíbrio a partir de uma ponderação, né, das nossas próprias vontades, né, ou aspirações. Então vamos falar agora sobre um outro conceito, que é o conceito da territorialidade. Então a territorialidade, da mesma forma que a privacidade, envolve uma questão de controle. Só que um controle em direção a um espaço físico. Então se a gente fosse definir territorialidade, a gente podia considerar que territorialidade é um padrão de conduta, de comportamento ou mesmo de atitudes, né, baseado na percepção de um controle sobre um determinado lugar, que passa a ser então considerado um território. Então, esse controle, ele pode ser simplesmente um controle percebido, um controle real, de fato existente, ou mesmo um controle intencional, né, um controle desejado, certo? Então estamos ainda tratando da questão de controle e por isso a gente pode dizer, né, que esses dois conceitos, territorialidade e privacidade, são tão relacionados, né? Porque manifestar um comportamento territorial nos permite garantir também aquele aspecto da privacidade, ou seja, nos permite garantir o controle de contato físico e informacional com outras pessoas. Então, a territorialidade ela poderia ser entendida como uma forma que nós manifestamos, né, de garantir espaços privativos, de garantir privacidade, de garantir o controle sobre a interação que a gente estabelece com outras pessoas ou agrupamentos de pessoas, né? Da mesma forma que a privacidade, a territorialidade também pode se referir a uma única pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Por exemplo, um grupo de pessoas que demarca um território, né, e controla aquele território, né? Então, também a gente pode ver essa relação de indivíduo e de grupo. Agora, quando que a gente sabe que o lugar em questão se trata de um território? A gente sabe quando a pessoa que controla aquele lugar, né, sinaliza aquele lugar, né, ocupa aquele lugar, né, então coloca cercas, coloca placas, né, identificando a propriedade, né, defende aquele lugar, né, então, e quando inclusive alguém personaliza aquele lugar. Então, a personalização ela é entendida como, por exemplo, incorporar ao ambiente objetos físicos que representem aspectos da própria identidade, né, do indivíduo. Então, personalizar um espaço é também uma forma de comunicar aos outros que aquele espaço pertence a você, né? Ou seja, comunicar aos outros que aquele é seu território. Então, ocupar, sinalizar, defender e personalizar um lugar são marcas de territorialidade.
Aí, falando um pouco da personalização, me vem em mente a questão da apropriação, né? A apropriação que está muito relacionada com essa questão, tanto da personalização como da territorialidade, né? A apropriação ela pode ser entendida como uma ação sobre um meio, baseado no sentido de pertencimento que a gente tem em relação àquele lugar. Então, eu me sinto pertencente àquele lugar e, por conta desse sentido de pertencimento, eu me comporto em direção a esse lugar de uma maneira bastante específica. Então, por exemplo, eu me sinto pertencente a essa casa, então eu imprimo, né, sobre os ambientes dessa casa características minhas, né, pessoais, eu personalizo, eu me aproprio, né, eu utilizo aquele ambiente partindo do pressuposto que eu pertenço àquele ambiente e aquele ambiente pertence a mim. Né? A apropriação, embora eu tenha citado aqui exemplos mais relacionados a comportamentos de apropriação, a apropriação também pode se dar no âmbito das ideias, né? Dos pensamentos, dos sentimentos. Então, quando alguém se refere, por exemplo, a Florianópolis, como eu nasci em Florianópolis, vivi boa parte da minha vida em Florianópolis e me sinto pertencente a Florianópolis, a fala de alguém sobre esse lugar pode suscitar em mim determinados tipos de afeto, em geral positivos, né, que são demonstrações de formas, manifestações de apropriação, apropriação em relação àquele lugar. Então, a apropriação ela pode se dar tanto no âmbito do comportamento, como no âmbito das ideias, dos sentimentos, dos pensamentos, e são sempre manifestações derivadas desse sentido de pertencimento, né, a um lugar. Então, apropriar-se de um lugar também pode significar comunicar a outras pessoas que aquele lugar é o seu território. É o seu território. Bom, voltando a falar de território, então, a gente pode entender, né, o quanto aquele território é importante ou não para uma pessoa, né, ou é definido ou não na percepção daquele que ocupa e o controla, quando a gente observa invasões a esse território, né? Quando esse território é violado, ele é invadido, ele é contaminado, né? Quando acontece uma infração, uma invasão desse território, a gente claramente manifesta reações ligadas ao nosso processo de territorialidade, né? Então a gente vai defender aquele local, a gente vai sinalizar ainda mais, a gente vai ocupar ainda mais, e mesmo personalizar, né, aquele local. Claro que essas reações à invasão de um território, elas dependem muito do tipo de território do qual se está falando e do tipo de relação que a gente estabelece com esse território. Né? Então, por exemplo, em territórios ditos primários, em que o nosso controle sobre aquele lugar é absolutamente exclusivo e permanente, né? Uma reação a partir da infração, da violação desse território é muito intensa, né? Imediata, bastante presente, né? Nós vamos agir imediatamente. Já num território dito secundário, que seriam os territórios semipúblicos, em que o nosso controle sobre o lugar é menos exclusivo e é menos permanente, a nossa reação diante da violação de território é muito mais tênue também, é muito mais flexível. Mais flexível ainda, né, quando se trata, por exemplo, de um território terciário, ou seja, um território público, em que o nosso controle sobre o local é muito pouco exclusivo, né, e muito pouco permanente, é quase ali instantâneo, naquele lugar, aquele momento que a gente está. Então, a nossa manifestação de territorialidade ela é praticamente inexistente, porque a gente entende que esse território é um território de todos, né? Não é um território exclusivamente meu.
Bom, então vamos falar agora do conceito de espaço pessoal. O espaço pessoal, vocês vão ver que tem uma relação muito próxima com a questão da territorialidade e também da privacidade. O espaço pessoal, ele é definido como um espaço imaginário ao nosso redor, né, que serve para controlar a interação que a gente tem com outras pessoas, e é um espaço, né, que, quando invadido, né, acaba sendo testemunha de uma sensação de grande mal-estar, ou seja, a invasão do espaço pessoal causa um sentimento, né, grande de mal-estar e rapidamente mobiliza na gente uma série de reações compensatórias que tentam corrigir aquela situação de invasão, né? Então, é um conceito que lembra bastante aquele da territorialidade, né? Mas é diferente, porque a territorialidade envolve o controle sobre um território que tem limites físicos, geográficos, bastante definidos e fixos, inclusive, né? Enquanto o espaço pessoal, ele não é fixo, né? Também é totalmente flexível e nos acompanha à medida que a gente se movimenta. Então, é um espaço que está sempre junto, né, de nós e nos acompanha, regulando essa interação que a gente estabelece com outras pessoas. Então, nós vamos ver que é um espaço que não é fixo no sentido de ter sempre o mesmo tamanho, tá? Esse tamanho varia, a forma varia, então ele é muito mais flexível do que aquilo que a gente considera um território, né? E a gente vai ver que o espaço pessoal, da mesma forma que a territorialidade, é uma maneira que a gente tem de garantir a privacidade. Então, por isso que a gente diz que espaço pessoal e territorialidade são aspectos da privacidade, porque é através desse espaço imaginário, né, que nós temos ao redor de nós mesmos, que nós conseguimos regular, controlar o contato físico e informacional que nós estabelecemos com outras pessoas. Uma analogia muito comum que a gente faz quando a gente está falando de espaço pessoal é relacionar o espaço pessoal com uma bolha, né? A minha bolha pessoal. Então, essa analogia, ela é bastante apropriada, mas tem algumas limitações. Daí eu explico porque isso é interessante para a gente entender quais são as características desse espaço, né? Uma bolha, ela tem esse formato esférico e ela é muito uniforme, né, na sua constituição, mas o espaço pessoal que a gente tem não é tão uniforme assim. Então, ele pode ser, por exemplo, muito maior à nossa frente do que ao nosso lado, né? Então, por exemplo, a gente pode permitir uma aproximação de outra pessoa maior quando se dá lado a lado do que quando se dá frente a frente. Então, veja que o espaço pessoal, dependendo da posição em relação a mim, né, ele adquire dimensões e formatos diferentes, não é mesmo? Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente está falando de uma situação íntima, né? De uma situação pessoal, de uma situação social, de uma situação pública. O nosso espaço pessoal, ele vai se ampliando e vai se reduzindo conforme essa situação. Por exemplo, numa situação íntima, nós temos aquilo que a gente chama de distância íntima entre nós e a outra pessoa, né? Essa distância íntima, ela costuma variar aí de 0 até 50 centímetros, vamos supor, é uma distância bem próxima, né? Ficam perto, né, de nós, pessoas nessa distância, apenas quando a gente estabelece com essas pessoas uma relação íntima, né? Menos do que isso, se não for íntimo, então já é uma coisa que causa um certo estranhamento. Então, assim, quando a gente fala de uma distância íntima, de uma relação íntima, o nosso espaço pessoal, ele se adequa a isso e ele se torna muito mais reduzido, né, e permissivo ao contato com outra pessoa. Agora, quando a gente está falando de uma relação ainda pessoal, mas não íntima, essa distância aumenta um pouquinho, né? Então, a gente está falando aí
uma distância que vai de uns 50 centímetros até 1,5 m, mais ou menos, é a distância que a gente tem de outras pessoas do nosso círculo cotidiano, né? Com quem a gente se relaciona, né? Nosso vizinho, né? Um colega de trabalho, enfim. É uma distância ainda pessoal, né? Mas não é mais íntima. Então, assim, o nosso espaço pessoal, numa relação desse tipo, se amplia um pouco, né? Para impedir que essa outra pessoa se aproxime de nós a uma distância inferior a aí uns 50 centímetros. Né? Qualquer invasão nesse espaço acaba sendo, provocando no mínimo, né, algum estranhamento. E aí a gente vai ampliando o nosso espaço pessoal conforme a situação. Por exemplo, numa distância dita social, né, que é aquela distância que eu observo no relacionamento bastante formal com outras pessoas, que são pessoas que eu não conheço, etc., ela vai se ampliando cada vez mais. Né? Então, a gente está falando aí de uma distância que vai de 1,5 m até 3,5 m. Então, já é uma ampliação, né, da distância íntima e da distância pessoal, e o meu espaço pessoal também vai se ampliando para dar conta de abarcar essa distância. E nós temos ainda uma outra distância, que é a distância pública, que é aquela que a gente estabelece com outras pessoas num evento público, né, em que realmente não existe nenhum tipo de intimidade entre as pessoas. Então, é uma distância aí que supera os 3,5 m. Então, nosso espaço pessoal se amplia ainda mais para dar conta dessa distância, e a gente então controla esse espaço para que ele não seja invadido. Qualquer invasão, né, desse espaço vai provocar um estranhamento. Então veja que o espaço pessoal é esse espaço imaginário que muitos consideram como uma bolha, né, mas que não necessariamente assume esse formato esférico, e ele vai se ampliando ou se reduzindo conforme a relação é íntima, é pessoal, é social ou é pública. Ele vai tomando essa forma. Existem vários outros aspectos que podem influenciar no tamanho desse espaço pessoal. Então, existem vários estudos, por exemplo, que procuram verificar o quanto a cultura influencia, né, no tamanho desse espaço. Estudos que procuram verificar, por exemplo, se a personalidade influencia o tamanho desse espaço, se o sexo influencia no tamanho desse espaço, né? Enfim, se a idade influencia. Então, vários estudos já foram feitos para tentar caracterizar, né, a formação, a constituição desse espaço. Então, se percebe, por exemplo, que em determinadas culturas o espaço pessoal ele é muito maior, né, e mais rigoroso na sua constituição do que em outras culturas, né? Tem culturas, as ditas culturas latinas, enfim, onde as pessoas se aproximam mais, né, em que esse espaço ele é muito mais permeável, vamos dizer assim, que em outras culturas em que o distanciamento é a característica mais presente. Né? A idade influencia bastante, por exemplo, para um adulto, receber a aproximação de uma criança é muito mais fácil, né? Para esse adulto é muito mais fácil ver uma criança invadindo o seu espaço pessoal do que ver um outro adulto. Então, a diferença de idade também influencia, né? A questão do sexo também influencia bastante. Então, mulheres tendem a estar mais próximas entre si do que homens. Enfim, existem vários estudos que tentam entender um pouco como essas relações se dão em termos de sexo, ou mesmo considerando a questão do gênero, né? Não do sexo, mas do gênero. Então, tem tudo isso que poderia ser considerado, né? Enfim, então vejam que esse espaço pessoal ele assume formas variadas, dependendo da situação em que a gente está, né? E dependendo também da cultura, da idade, do sexo, do gênero, enfim, de uma série da personalidade, né? Até mesmo do chamado da condição econômica, né, da pessoa. Alguns estudos
já se empenharam em tentar entender como acontecem essas relações, né? Enfim, e a gente vai adaptando esse espaço, então, conforme a situação. Então, esse é o nosso espaço pessoal. Bom, queridos, então esses são os temas que nós temos para essa unidade de aprendizagem 2. Como nós estamos na etapa de visão, nosso objetivo agora vai ser conhecer um pouco mais sobre esses temas, o que os caracteriza, enfim. Então, para isso, vocês vão perceber que nessa sessão existe esse vídeo, né, que pode ser um vídeo de apoio para vocês terem contato com esses temas. E eu vou colocar também para vocês 2 textos para leitura sobre esses temas, que é o comportamento socioespacial humano e também o tema da apropriação, que todos eles estão ali juntos, né? Então, esses 2 textos, eles foram retirados de um livro de verbetes, então eles são bem curtos, né? Não são textos pesados e por isso eu pensei que poderia ser adequado para o espaço de tempo que a gente tem, que é o espaço de uma semana, quando então a gente vai passar para a etapa contemplação, né? Então o objetivo é que vocês possam assistir esse vídeo e, sendo possível, né, seria bastante desejável que vocês dessem uma lida nesses 2 textos que são bem curtinhos, né? Eu vou deixar também um terceiro texto, mas só para o caso de vocês terem mais tempo, ou se vocês quiserem consultar no futuro, né? Que é um texto que fala sobre a questão da personalização, que também foi tratada aqui, né? E pode ser de interesse de alguns de vocês, né? O papel da personalização para a promoção de saúde e bem-estar, né? Então, esse texto fica aí como uma indicação para o momento que vocês quiserem. Tem também os podcasts, né, de leituras, né, importantes, de trechos significativos, que nós consideramos importantes para esse momento. E tem também a indicação de um filme, que é o Cidade de Deus, para que vocês possam aí, de repente, no momento mais livre, né, apreciar e tentar enxergar as relações desse filme com os temas que a gente está tratando, em especial a questão do território, né, do espaço pessoal, enfim. Vocês possam ter oportunidade de, a partir desse filme, enxergar essas relações. Tá bom? Então, a gente se dedica ao estudo desses temas ao longo dessa semana e a gente se vê no nosso encontro de contemplação.